Olá pessoal, então finalmente o exercício 3, né, a questão 3 do exercício da Junqueira e Leal, ele fala o seguinte: olha, agora a gente tinha um valor orçado e a gente realizou no final do ano e percebeu que a gente gastou muito mais com funcionários, né, 900 mil com sócios e 900 mil com funcionários, gastou 1.500.000 com 1.500.000 com o suporte de custos, 1.200.000 com o gerencial e 500.000 com o suporte administrativo. Então a primeira coisa que a gente pode perceber é o seguinte: há uma diferença entre orçado e realizado. No caso da mão de obra dos sócios, de 150 mil desfavorável. Desfavorável por quê? Porque eu orcei gastar 750 mil e gastei 900 mil, então eu gastei mais. Mesma coisa com a mão de obra dos funcionários. Já o suporte da contabilidade de custos, eu orcei gastar 1.200.000 e gastei 1.500.000. Então teve uma variação desfavorável também de 300 mil. Ou seja, com esses itens eu gastei mais do que eu havia orçado. Já na contabilidade gerencial, a variação é nula. Hipoteticamente eu teria realizado exatamente o que eu orcei. Na prática isso é muito difícil de ocorrer para esse tipo de conta, né? Quer dizer, você pode ter variação nula em casos muito específicos. Por exemplo, quando você tem contas do tipo depreciação, por exemplo. Que aí você tem se você não comprou ou vendeu nenhum equipamento e tem uma depreciação linear de X% ao mês ou ao ano, no final a variação vai ser nula. Mas para esse tipo de conta não é esperado, mas para o exercício é só para mostrar como é que se calcula a variação. E finalmente no suporte administrativo aí eu tive uma variação de 100 mil, só que favorável. Por que favorável? Porque eu gastei 100 mil a menos no realizado do que os 600 mil que eu havia orçado. O que eu faço? Essa questão 3 é para explicar exatamente o que acontece na conciliação entre taxas aplicadas ao longo do período, com base numa taxa estimada ou orçada, e o ajuste no final do período, do mês ou do ano, depende de como se apura o resultado da empresa, entre o orçado e o realizado. Então o que acontece? O orçado a gente já tinha feito. O realizado a gente calcula novamente as taxas com base no valor real e apura o resultado, que a gente vai ver que ele é um pouco superior no caso da Lava Jato Lento e um pouco inferior no caso da Pague e Não Pesque. Bom, se eu for olhar a diferença que eu estou apurando, eu tenho que pegar agora e procurar analisar caso a caso e tomar decisões. Então eu consigo explicar que eu gastei 1.500 a mais aqui de mão de obra dos sócios. Por quê? Porque eu trabalhei 30 horas de sócio, só que eu estava trabalhando com taxa de R$250 e agora estou praticando a taxa de 300. Variação 9 mil para 7.500, 1.500 desfavorável. E vou fazendo o mesmo raciocínio para todas as demais contas. E aí eu apuro o resultado real, que eu poderia também jogar na demonstração de resultado com markup de 50%, igual a gente fez no exercício 2. Ok? Eu falei que aqui é um pouco menor, mas na verdade é um pouco maior, né? De 34 para 38. Tudo bem? Então essa é a contabilização. Se a gente pensar que o que eu tinha falado no exercício 2 e não apresentei com números, só para a gente ver como que essas taxas podem causar resultados completamente diversos, né?
Então imagina que essa mesma empresa tenha trabalhado para a empresa X com 100 horas só o sócio trabalhando, era um serviço que só o sócio fez. E uma outra empresa Z com o mesmo quantitativo de horas e de lançamentos, só que só com horas de funcionário. Então, aplicando as taxas que a gente já tinha aplicado anteriormente, eu tenho um custo de 76 mil numa empresa X e de 17.250 na empresa Z. Ora, o custo é... E aí, aplicando as taxas realizadas, eu também tenho a mesma distorção, né, de 82 para 20. Então, observe o seguinte, o custo do serviço é muito diferente. Mas por quê? Porque, de novo, eu saio de uma taxa única de R$100 para mão de obra direta e de R$200 para custo indireto de fabricação do exercício 1 para 3 taxas de custo indireto e 2 taxas de custo direto. Na hora que eu vou apurar o resultado, eu tenho um resultado mais próximo do real e mais detalhado. E aí observa o seguinte, por que na empresa Z aqui o suporte gerencial está zerado? Ora, porque se a gente tinha visto que o serviço de suporte e contabilidade gerencial ele só usa a mão de obra dos sócios, aqui ele não usou, está com valor zero, por isso que o custo aí do serviço cai significativamente. Na prática seria um serviço mais simples e consequentemente mais barato, a empresa cobraria menos usando aquele markup de 50% que nós falamos. Ok? Então, isso é para isso que serve a aplicação das taxas de custo indireto de fabricação ao longo do período, e a empresa faria ajustes agora no final do período para conciliar a contabilidade societária com a contabilidade gerencial. Por exemplo, né, como que isso seria feito? Vamos pegar aqui. Se a gente pensar a mão de obra dos sócios, eu teria aqui mão de obra direta dos sócios. Eu teria um lançamento a débito aqui de 7.500. Tá? Por que lançamento a débito? Ora, porque eu paguei a mão de obra dos sócios, lançamento a débito, e a crédito eu lancei caixa, bancos ou salários a pagar, né? Vamos imaginar que os salários, prolabore, etc, porque no caso do... E aí agora, então vamos fazer aqui a simulação do seguinte, vamos imaginar que eu tenha pago com caixa, ou equivalente de caixa. Eu teria um lançamento aqui de 7.500. Isso é aplicando a taxa orçada, certo? Que é esse valor aqui, né? Que está aqui. Agora, chega no final do ano, eu percebo que ao invés de ter gasto 7.500 com serviço, eu gastei 9.000. O que eu tenho que fazer? Um lançamento de ajuste. Eu já paguei os 1.500 aqui, mas na contabilidade de custos ainda não está registrado, porque certamente esse valor foi pago, foi prometido pagar. Então eu venho aqui, lanço 1.500 e 1.500. Consequentemente, agora eu estou com saldo de 9.000 e 9.000. Posso fazer eu faria a mesma coisa para todas as outras contas de custo. Então, vamos pegar um caso que o valor é menor. Então, suporte administrativo. Então, eu tenho aqui suporte administrativo. Desculpa. Suporte administrativo. E eu tenho caixa aqui. Poderia até usar o mesmo caixa, mas vamos usar outro só para poder aproveitar aquele saldo de caixa ali, mas vamos usar outro para facilitar. Suporte administrativo. Orçado aqui, 3.000. Eu estou fazendo só da PEG
pague e não pesque, né? Então, eu vou ter aqui 3.000 a débito e vou ter aqui 3.000 a crédito. Só que aqui, como eu não foi realizada, eu vou ter que usar a conta fornecedores. Porque eu não vou conciliar no caixa, né? Não teve saída de dinheiro, porque se teve saída de dinheiro eu já saberia qual é o valor correto. Bom, aí o que vai acontecer? Quando chega no final do período, eu descubro que eu gastei só 2.500. Consequentemente, eu tenho que fazer um ajuste. Eu vou fazer o quê? Vou lançar 500 aqui, porque minha dívida é menor do que eu havia planejado, e 500 aqui, porque o custo é menor do que havia planejado. Consequentemente, o saldo dessa conta vai ser de 2.500 e o saldo dessa conta vai ser 2.500, que pode ter sido pago esse valor 2.500, aí já vai sair daqui para o caixa, né? Ou não. Mas observem que a operação, a contabilização de ajuste é uma contabilização relativamente simples. É claro que, para não falar que a gente tem caixa com saldo credor, né? Tinha um saldo inicial X aqui qualquer que eu não coloquei, porque eu só estou exemplificando a conciliação da contabilidade de custos, né? E não falando da contabilização de todas as contas. Certo, pessoal? Qualquer dúvida, a gente vai conversando aí nos próximos exercícios. Um abraço, até a próxima.